Provérbios capítulo 25, versículo 26. Diz assim: o justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou como fonte cheia de lama. Em outra tradução, diz assim: como fonte contaminada, NVI, ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Eu me lembro que na última vez que estivemos aqui, nós falamos sobre essa passagem, não é? E nós também falamos de uma história real, verídica, que aconteceu com um acidente de um avião. Não sei se os amados se lembram, falamos de uma história de um avião que tinha 16 tripulantes. 2 era o piloto e um deles era o copiloto. E essa história é narrada naquele Mayday, desastres aéreos, né? Como também tem aquele Quilos Mortais, não sei se os irmãos já viram, é bem semelhante, porque os quilos mortais, eles procuram investigar por que aquela pessoa chegou àquele peso, não é? Aquele peso de 500 quilos, né? Meia tonelada, e eles investigam desde os primeiros passos como criança, até chegar a um local, né, que eles pesquisam de ser a parte emocional. É muito interessante. E o Mayday Desastres Aéreos, eles investigam a causa do acidente de cada avião. Então, essa história conta justamente sobre um avião de 16 tripulantes que fez algumas escalas em alguns locais, algumas cidades, e no último trajeto, esse avião, ele caiu por uma coisa muito simples, muito simples. Apenas o copiloto, que era responsável pela altura, deveria passar essas informações para o piloto para que ele pudesse aterrissar com segurança. E nessa última viagem, o copiloto não passou as informações simples, mas de tamanha importância para aterrissar aquele avião. Então, começaram a investigar a vida do copiloto. Mexeram na caixa preta, mexeram em tudo e foram para o copiloto. E começaram a investigar a vida do copiloto, e o copiloto, ele era uma pessoa exemplar, inclusive quando fazia escala nas cidades, em que as pessoas que trabalhavam no avião saíam para festas, comemorar, ele ficava no seu quarto estudando, porque ele dizia que ele tinha recebido uma missão de Deus de ser o melhor piloto. E seguia esse momento, ele estudava, e começaram a achar estranho, porque como é que um menino que nasceu tinha um sonho de ser o melhor piloto, como é que ele errou algo tão simples de ser executado e aconteceu o desastre. Daí foram para o piloto e descobriram que o piloto tinha recebido uma transferência 6 meses atrás, que ele saía da sua cidade, que ele morava, para ir para outro local. Então, aquilo ali começou a mexer com ele. Quando chegou justamente muito perto dele ser transferido, então ele, nesse dia, nesse episódio, nesse momento, ele entrou e começou a xingar, inclusive estava gravado na caixa preta, ele começou a xingar o copiloto, começou a falar palavrão e começou a colocar mesmo o copiloto para baixo. Como eles tinham uma certa aproximação, porque precisava ter essa ligação com o outro, porque eles estavam, como é que se diz, levando vidas, né? Então, havia uma aproximação, uma certa intimidade. E o copiloto começou a ficar ferido com aquilo ali. Ele começou a ceder diante daquela pressão, aquela amargura, aquela ira,
aquele ressentimento. Vocês estão aqui? Por isso que, não sei se vocês já ouviram, que pessoas feridas ferem as outras pessoas. Não é? Pessoas feridas sempre ferem quem está por perto. É incrível. E isso acontece em todos os lugares, principalmente na família, na igreja, no ambiente de trabalho, a quem nós permitimos dar a intimidade da nossa vida, a quem permitirmos fazer parte do nosso ciclo de amizade, podemos muito bem ser direcionados pelas pessoas sem percebermos. Vocês estão aqui? Por isso que a palavra do Senhor ela é clara, o justo. E isso pode ser qualquer pessoa. Agora veja, o justo, quem é o justo? É aquele que está no caminho da justificação em Cristo Jesus. Veja, o justo, aquele que ouve a palavra, aquele que busca o Senhor, que cede à pressão do perverso, é como nascente poluída ou como fonte cheia de lama. Ou seja, o justo que fraqueja. Nós vivemos num mundo em que estamos conectados um com o outro. Estamos muito conectados um com o outro. E a intimidade é algo muito sério, porém nós muitas vezes não nos atinamos em nos proteger nas nossas amizades e até mesmo no ambiente familiar. As amizades, elas têm um poder muito grande, porque quando você permite que alguém compartilhe da sua vida para você e você para ele, seja qual for alguma situação, você ali já permitiu o caminho de acesso à sua alma, ao seu entendimento. E se você tem essa comunicação constante, essa pessoa, em algum momento, ela pode dar um clique e pode reprogramar alguns pensamentos que até mesmo servem de, como é que se diz, de princípios que você segue. Vocês estão aqui? Muitas vezes nós não atinamos, porque nós não temos um raio-x para saber como a pessoa e como as pessoas estão por dentro. Se tivéssemos, era muito bom, né? Espiritualmente, nós sabemos que tem um dom que nos ajuda muito, que é o discernimento de espíritos, até mesmo discernimento de intenções. Não é? E, como pessoas, também podemos adquirir, com o passar do tempo, experiências por causa da nossa vivência na Terra. Vocês estão aqui? Crescemos, erramos e vamos acertando, e isso vai trazendo um acúmulo de experiência que também traz para a gente o discernimento natural de situações. Mas pessoas que nós estamos dando a liberdade de entrar na nossa vida, elas podem programar ou reprogramar a nossa forma de pensar. Vocês estão aqui? E principalmente quando essas pessoas têm uma intimidade muito grande, muito profunda conosco. Então, eu nasci num ambiente, minha esposa nasceu num ambiente diferente, eu nasci em um. Nasci com uma certa estrutura de família. Cada pessoa traz um legado, como foi criado. Cada pessoa tem um temperamento. E cada pessoa tem também feridas não saradas. Vocês estão aqui? E as feridas da alma, elas não são visíveis. Elas não são visíveis, elas são invisíveis. Mas podemos detectar, com uma certa experiência e comunicação com Deus, porque 80% das nossas comunicações, elas são não verbais. Ou seja, eu posso olhar para você e você pode passar para mim 80% da sua comunicação sem você falar nada. Isso já foi comprovado pela neurociência. 80%. Muitas pessoas falam sobre isso. 80% da nossa comunicação, ou seja, 20% é verbal. Eu posso falar uma coisa e minha expressão está passando outra. Você está aqui? Ou não?
mas não é 100% tão taxativo. Por quê? Eu posso chorar de alegria. Concorda? Posso chorar de alegria. Não só choro de tristeza, mas posso chorar de alegria. De algo muito forte, gostoso que aconteceu comigo. Então, percebemos que nessa caminhada precisamos muito de ter sabedoria. Sabedoria, e essa sabedoria vocês vão aprender que tipo de sabedoria nós precisamos ter na nossa caminhada. É uma sabedoria que Salomão recebeu. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Provérbios, capítulo 4, versículo 3 em diante. Provérbios 4, do versículo 3 em diante. Amém? Todos abriram? Diga assim para o seu irmão, aproveite. Diga assim: quem você está dando a sua intimidade pode lhe direcionar sem você saber. Provérbios 4, 13 e diante, eu vou ler aqui no celular, porque estou com certa dificuldade de leitura. Então, vamos lá. Esqueci até de botar no modo avião, e é muito importante que você também coloque, porque esse momento é um momento que Deus vai estar dando uma ferramenta muito importante na sua caminhada, amém? Veja só, quando eu era filho do meu pai, Provérbios 4, 13 em diante, quando eu era filho do meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer, meu filho. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Versículo 8. Se você der valor à sabedoria, o engrandecerá, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Não é isso aí? Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Vocês estão aqui? Diga glória a Deus. O que foi que Salomão ouviu do seu pai? Que ele deveria o quê? Pedir a sabedoria. Não é isso? Salomão cresceu ouvindo do seu pai que ele deveria pedir sabedoria. E nesse texto, nós observamos que pelo menos 6 vezes ele deveria buscar sabedoria. 6 vezes. Ou seja, Davi estava fazendo uma programação mental na vida de Salomão. Porque Davi sabia que, como rei de Israel, Deus iria se apresentar a ele. Em um momento, Deus iria se apresentar a ele, porque a nação de Israel era uma nação muito amada por Deus. Era uma nação escolhida. Então, quando Deus se apresentou para Davi, para Salomão, ele já se apresentava para Davi, mas quando ele se apresentou para Salomão, perguntando o que é que ele queria para governar o povo de Israel,
prontamente, automaticamente, na ponta da língua, Salomão já sabia o que queria pedir a Deus. O que foi que ele pediu a Deus? Sabedoria. Porque Davi foi programando o seu filho, ele fez uma programação mental na vida do seu filho, que quando ele chegasse na hora que Deus se apresentasse a ele deveria pedir sabedoria. Vocês estão aqui? Diga amém. Porém, a sabedoria que Salomão recebeu da parte de Deus não foi uma sabedoria abstrata, ou como muitos de nós conhecemos. A sabedoria que Salomão recebeu de Deus foi a sabedoria emocional. Ah, pastor, onde o senhor pode me dizer que foi a sabedoria emocional? Bem, qual foi a primeira decisão que Salomão tomou? Todos nós conhecemos. Quem lê a Bíblia, quem já está há muito tempo na igreja, sabe muito bem qual foi a primeira decisão. Chegou duas mulheres, lembra? Com uma criancinha. E disputava acerca da criancinha. Não é? E aí, Salomão disse assim, tá bom, então, para não demorar muito, vamos cortar essa criança no meio. Quando ele disse, vamos cortar essa criança no meio, a verdadeira mãe disse o quê? Pode deixar com ela. Você está aqui? Amém. Quando Salomão disse, essa sim, que abriu mão do seu filho é a mãe, pode dar ela. Ali, nesse exato momento, Salomão, ele agiu com que tipo de sabedoria? Emocional. Ele precisava da sabedoria emocional para governar, preste atenção, governar a nação. Muitas vezes a gente acha que foi uma sabedoria do além, mas a sabedoria emocional, porque liderar um povo não era algo tão fácil de se liderar. Você está aqui? Diga amém. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes. Pastor, Davi fez uma programação mental na vida do seu filho. E essa programação ela é muito falada na Bíblia, porque às vezes passa desapercebido, irmãos. E aí nós vamos nos deter um pouco nesse texto. Depois nós vamos, se tivermos tempo, nós vamos avançar mais um pouco no início, lá em Gênesis, se tivermos tempo. Então, nesse texto, Davi, ele falou o que, disse para Salomão o que, e o que significava? Busque a sabedoria. Você está aqui? Ele falou o quê? O que? Busque a sabedoria. Salomão ouviu do seu pai o quê? Não é? E muitas vezes a gente escuta o que também no dia a dia. E às vezes a gente também fala coisas muito importantes para as pessoas que nós amamos, né? O que determina se você é um homem bom ou um homem mau. Porém, o segundo passo dessa programação é muito interessante. Por quê? O porquê é a parte interessante da programação. Ele falou o que, busca a sabedoria, porém falou o porquê. Salomão ele ouviu o que e ouviu o porquê. Porque se ele tivesse a sabedoria com ele iria administrar bem a sua vida. Algumas vezes, quando meu filho está acordando, eu digo, e quando ele está acordado, eu digo, filho, você é uma bênção. Porque você nasceu para dar certo. Eu já estou programando a vida do meu filho. Você está aqui? Eu digo, filho, você conseguiu fazer isso. Porque você é muito esforçado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é interessante, irmãos? E vamos prestar atenção, que tem algo muito profundo lá na frente. Eu gostaria que você me acompanhasse.
O porquê, ele é muito importante, principalmente na construção dos filhos, principalmente na primeira infância, que corresponde do 0 aos 6 anos. Né? Esse momento é tão importante, irmãos, porque são milhões de neurônios a cada segundo se formando, se comunicando, e tudo que a criança vê, escuta, já foi registrado. Você está aqui? Tudo, tudo. Tudo foi registrado, e isso vai reportar para a fase adulta, e é onde vai se gerar os bloqueios mentais, os bloqueios de relacionamento. Vocês estão aqui? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, e para aqueles que estão casados, muitas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com o cônjuge e não sabe por quê. Porque algo foi registrado desde pequeno. Você está aqui ou não está aqui? Foi registrado. E tudo que é visto, escutado, bateu foto, registrou. Então, muitas vezes a gente tem muitas dificuldades dentro de casa. E essas dificuldades também fazem a gente escutar coisas que a gente não gostaria também de escutar. Você está aqui? Por quê? Porque a outra pessoa teve uma história diferente. Talvez pudesse ter sido um ambiente de discussão, de brigas. Mas eu quero abrir parênteses, irmãos, eu sempre gostei muito de criança. Sempre. Quem são os mais antigos aqui da igreja sabe. Me lembro quando eu chegava na igreja e as crianças vinham correndo me abraçar. Todas vinham correndo me abraçar. Eu acho que Deus também tem colocado na minha vida uma trombeta em defesa dos pequeninos. Porque, irmãos, eles são tão especiais. Vocês estão formando o adulto do amanhã. O adulto do amanhã que pode ser problemático e saudável. Então, muitos dos que estão inseridos em um relacionamento, muitas vezes vieram de famílias destruídas, ou que nem teve família. Feridas. Pessoas entram num ambiente familiar feridas. Sai ferindo o esposo sai ferindo a esposa, e quem está ali, olhando tudo? A criança. O aluno da sala de aula, da casa. Você está aqui? Crianças são como esponjas. Absorve tudo. Se olha para uma criança problemática, o reflexo não está na criança, está nos pais, nos tutores, quem cuida da criança. Porém, há problemas que não passa de imediato. Muitas vezes os problemas são reportados na adolescência e na fase adulta. Porque os pais, eles também podem fazer uma programação na mente dos seus filhos sem saber. Sem saber. Vocês estão aqui? Sem saber, podem bloquear eles de evoluir. Como, por exemplo, a criança que está mal no colégio. Você está... Por que você não estuda, menino? Deixa de ser preguiçoso. Se você não passar, você vai ser gari. Você não vai dar para ninguém. Porque você está mais para burro do que para inteligente. Já começa a programar a derrota da criança. Vocês estão aqui, não? Por isso que muitos de nós, adultos, temos bloqueios. Temos áreas na nossa vida que precisa de cura. E temos diversas passagens na Bíblia que falam que o Deus que nós servimos, Ele não só cura o nosso físico, mas sara a nossa alma. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tem que dar glória a Deus por isso mesmo, porque isso é vida.
sara a nossa alma. Nossa alma é a nossa mente. Nossa mente, circuitos neurais de sentimentos, emoções e pensamentos. Vocês estão aqui? Diga amém. Amém. Deus está aqui. Quantos estão aqui comigo? Amém. Quantos estão recebendo? Amém. Diga amém. Amém. Então Salomão ouviu o quê? Ouviu o porquê que ele deveria pedir a sabedoria, certo? E Salomão também ouviu repetidas vezes na sua intimidade, porque você só fixa algo na vida de uma criança, de um adulto, quando é repetido várias vezes em um ambiente de intimidade. Não é? Há diversos relatos de pessoas que tiveram muitas dificuldades, até no relacionamento. Dificuldades, porque viram seus pais fazendo uma programação na sua vida e acham que aquilo ali é o certo. É o certo. Davi, com sabedoria, direcionou o seu filho como deveria pedir a Deus sabedoria. E eu vou dizer, irmãos, olha, eu tenho lido o livro de Provérbios, e a cada vez, eu não estou lendo 3, 4 capítulos por dia, não. Eu leio um, pausadamente, versículo por versículo. Olha, irmãos, Deus tem aberto a minha visão de uma forma impressionante. E eu quero te desafiar, você a ler o livro de Provérbios. Você vai ver como Deus vai lhe dar sabedoria. Mas a sabedoria também é adquirida quando você pede a Deus. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você sabia que tem muitas áreas na sua vida de relacionamento que pode ser melhorado se você começar a pedir a Deus sabedoria? Mas não peça a Deus sabedoria para se vangloriar, porque Deus não vai dar sabedoria a quem quer se gloriar dela. Mas se é para o Senhor ser glorificado, Ele vai dar para você. Você está aqui? Amém. Irmãos, existem vários relatos de pessoas que receberam traumas, programações erradas, não é? Programações erradas na sua vida. Um exemplo. Quando uma mãe pega um filho, um adolescente, se tocando. Você está aqui? E essa mãe ou esse pai diz para esse filho ou essa filha, está errado, vai broxar, sua florzinha vai murchar. Você está aqui? Por que sua florzinha vai murchar? Porque você vai broxar. Sabe o que é que vai acontecer com essa criança, esse adolescente, na fase adulta? Ele ou ela vai começar a ter problemas de impotência ou vaginismo. Porque a mãe ou o pai fez uma programação repetidamente em um ambiente de intimidade que aquilo ali iria acontecer. E a mente, irmãos, é um campo muito vasto. Ele é altamente sugestivo. A nossa mente é altamente sugestiva. Você está aqui? Altamente sugestiva. Um exemplo. Se alguém que você confia chega perto de você e diz, olha, fulano... Ambiente de intimidade. Você está aqui? Ambiente de intimidade. Você abriu o caminho da confiança. Se você não estiver guardando a tua alma, se protegendo em Deus, com a sabedoria que vem do alto, você acaba acatando aquela conversa que é uma sugestão, uma palavra, certo?
algo que aparentemente é verdadeiro, e você acredita muito mais rápido do que alguém que não é. Nossa mente, ela é um campo vasto e ele é altamente sugestivo. Altamente sugestivo. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, capítulo 4 ao 5. Alguém está com o telefone ligado? A campainha, por favor. Bote em modo silencioso ou modo avião. Amém? Gênesis 3, 4 ao 5. Vamos falar aqui no momento de intimidade que a serpente teve com quem? Com Eva. O que foi que a serpente disse? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a serpente convenceu Eva a comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Veja, Eva foi convencida porque a serpente fez uma programação mental na vida de Eva. Ela disse, por que se ela comesse? Veja que fruto bonito, Eva. Na verdade, eu acho que não foi a primeira vez não, viu, que eles estavam conversando não, mas a Bíblia não relata, né? Mas a serpente disse, porque se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Agora, irmãos, o mais interessante ainda, sabe o que é? É que nessa passagem, nós observamos que a serpente não direcionou Deus como Senhor. Senhor é uma expressão de respeito a alguém de autoridade. Você está aqui ou não? Não é interessante isso? Ele demonstrou para Eva que ele era íntimo. Aí eu quero abrir leque aqui em duas áreas da nossa vida. Duas áreas. Mas antes, o Espírito Santo me faz lembrar algo aqui muito interessante. Pastor, por que Salomão começou tão bem na sua caminhada, com sabedoria que veio do alto, e terminou seus dias fazendo as piores decisões? Por quê? Sabe por quê? Porque Salomão abriu o seu harém para as mulheres que não eram do seu povo. Mulheres de outros povos que Deus tinha dito a ele que não faria. Então, aquelas mulheres, no ambiente de intimidade, começaram a dar o quê? O porquê, repetidamente no ambiente de intimidade. Aí Salomão começou o quê? A ser reprogramado. Vocês estão aqui? Diga, eu estou aqui, pastor. Glória a Deus, preste atenção, essa ministração é importantíssima para a sua vida. Certo? Pastor, onde é que está isso? 1 Reis, capítulo 11, depois você lê. Não precisa ler, porque é o capítulo todo, não é? Aí a gente vai acabar perdendo um bom tempo aqui. Então, Salomão começou a receber essas mulheres estrangeiras. E cada mulher estrangeira tinha seus deuses. Salomão deixou de cultuar um único Deus para cultuar vários deuses. Porque aquelas mulheres de outros povos começaram a dar o quê, o porquê, repetidamente no seu ambiente de intimidade. Pastor, onde é que está a sabedoria? Irmãos, Deus, quando Ele entrega algo a alguém, está entregue. Você está aqui? Mas, como nós vamos lidar com isto, é o que vai
direcionar a nossa vida. Salomão começou bem, mas começou a ouvir coisas que não deveria ouvir. Por isso que eu digo, a semana passada eu estava lá na pedra, eu fui buscar a minha mãe com meu pai, e aí tinha duas jovens, que logo no início, quando eu iniciei o ministério, uma delas já estava namorando, com 15 anos. 15 anos. Aí eu tomei um susto, aí disse, pastor, eu já estou com genro. A sua filha já está com genro? Já? Eu disse, eita, deixa eu conversar com ela aqui. E quando eu estava conversando, eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, filha. Existem algumas características importantes para quem vai compartilhar a nossa vida e é para o resto da vida, que você deve analisar. E não escolha apenas pelos olhos bonitos, pelo cabelo bonito, seja lá o que for. Observe os princípios que essa pessoa carrega com ela. Se ela é boa filha ou bom filho, se ajuda dentro de casa, você está aqui? Se é estudioso e trabalhador, você está aqui? Como ele ou ela trata a mãe e o pai, e se esta pessoa professa a mesma fé que você professa. Porque se você, filha, é filha de Deus, e ele não é nascido de novo, tem os mesmos princípios que você tem, ele não pode ser filho de Deus. Se você é filha de Deus, ele não vai ser, porque está na Bíblia. A todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus como Salvador e professa essa fé, se ele não, corra. Porque no momento de dificuldade, disse assim mesmo, 15 anos, abri logo o leque. Era meu momento, não sabia quando é que eu ia ter. Porque no momento que você for mais adiante, casar com essa pessoa e você tiver num problema no seu casamento, que todos temos, que são duas cabeças diferentes, culturas e traumas, e tudo vai junto, um pacote. Você vai consultar a Deus e ele. Como é que vai ficar? Se os dois professam a mesma fé, tem um novo nascimento, numa dificuldade os dois vão buscar, ou pelo menos um vai buscar, não é? Porque a Bíblia diz que quando cai o outro levanta. Mas o outro que tem a semente do Evangelho vai estar mais propenso a ouvir a voz de Deus, e se estiver indo para a igreja junto com você, melhor. Pronto, já deixei minha programação com ela. Programei. Só não sei se os pais vão repetir, né, a programação, para dar certo. Vocês estão aqui? Amém. É muito sério. É muito sério em relação a isso. Então, eu quero falar aqui duas importantes áreas. Primeiro, a sua vida pessoal. Sua vida pessoal. As pessoas podem colocar você para baixo, pessoas podem fazer você levar a bancarrota emocional e financeiramente. Pessoas podem, num ambiente de intimidade, de acesso que você está dando, elas podem programar ou reprogramar a sua mente. É sério, irmãos, isso é muito sério. É seríssimo isso, e você pode perder o foco. Você pode perder o foco daquilo que Deus tem falado com você. Você pode perder o caminho traçado para a sua vida. Só que não só as pessoas que estão no ciclo de amizade na nossa vida, né? Na nossa intimidade, podem dar o quê, o porquê, constantemente, e pode fazer a gente sair dos propósitos, mas também o inimigo pode fazer isso na nossa vida. Se o inimigo não é onisciente, onipresente nem onipotente, pastor, como é que ele conhece a minha vida?
Fácil. Se 80% da sua comunicação é não verbal, ele vai olhar para você e vai dizer, é aqui que eu vou lançar a seta. Ele está para baixo, ele está olhando muito o celular, ele está vendo isso, ele está deprimido. Irmãos, vocês acham que o inimigo vai tirar férias porque você está gripado? Vai não, irmão. Vai não. Eu já passei luta acamado, já passei luta acamado. O inimigo, ele é insistente. Se existe uma coisa que ele imita bem direitinho, é a insistência em relação ao Espírito Santo conosco. Aí você está com a cara fechada, o inimigo vai, ó. Ele vai lançando mais coisas, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, pastor, mas se o inimigo não é meu íntimo, ele é, irmãos, ele pode ser íntimo, viu? Sabe por quê? Porque nós não sabemos como foi os nossos antepassados, as experiências que nossos pais, nossos antepassados tiveram com o inimigo. Porque a palavra do Senhor diz que a maldição pode percorrer até a 4ª geração, ou seja, se o meu avô, meu bisavô, se envolveu com idolatria, com bruxaria, aquele espírito maligno que foi convidado a fazer parte da vida dele, vai estar insistindo até a 4ª geração. Ele pode estar ao meu derredor, mas de repente eu posso estar ouvindo e gostando do que ele fala para mim. Por isso que muitas vezes tem pessoas que não saem do ciclo de prisão emocional. Muitas vezes tem pessoas que estão presas numa depressão, que muitas dessas depressões são espirituais. Porque o inimigo está ali lançando palavras que muitas vezes nós achamos que é o nosso eu. E a pessoa vai ficando para baixo, vai acatando as mentiras do inimigo. Como muitas vezes a pessoa vai ficando com raiva das pessoas ao redor, e a pessoa que está ao redor não sabe porque a outra pessoa está com raiva dela. Não sei se já aconteceu com você aqui, eu acho que aqui não. Você está aqui? E quando nós levamos isso para o casamento, é terrível. Quando você escuta muito o inimigo, o que, o porquê. O inimigo muitas vezes assim, rapaz, esse homem, misericórdia, olha, porque se você continuar com ele, vai ser horrível. Aí o inimigo vai para a mulher e diz assim, olha, vai para o homem e diz assim, olha, rapaz, essa mulher aí, porque ela está deixando a tua vida mais difícil. Isso. Aí você vai acatando, irmãos, e aí o inimigo vai cirandando. Você está aqui, não? E aí eu quero abrir agora parênteses, sabe por quê? Porque Deus me deu um ministério de ajudar os filhos. Mas para ajudar os filhos, eu tenho que ajudar as famílias. Eu contei aqui um testemunho, aqui não, acho que foi em Joana Bezerra, aqui também falei sim. Na nossa casa nós tínhamos uma visita estranha, na nossa casa. E aí nós olhávamos, de vez em quando eu olhava um reflexo, e geralmente acontecia de noite, porque a Bíblia fala do terror noturno, e a partir da meia-noite em diante, até as 5, 6 horas da manhã, os demônios ficam mais à solto, por isso que é importante você orar antes de dormir, por sua vida, por sua casa, é importante, nunca deixe de fazer isso. E aí minha esposa também viu um reflexo. E, de vez em quando, a gente tinha uma certa discussãozinha, nos finais de semana, de ir para a igreja. Eu estou contando esse testemunho aqui porque vai edificar a sua vida. Você está aqui? Mas, quando meu filho vinha correndo em nossa direção,
com medo, eu disse, não, aí já tocou em coisas mais fortes. Porém, eu já tinha experiência, mas eu orava e não via nada assim, concreto de resolver. E eu comecei a orar e disse, Deus, tem alguma coisa? Eu disse, Jesus, não é... Jesus, meu relacionamento com minha esposa, nós casamos na bênção. Nós não passamos sinal vermelho, nós não fizemos nada de errado. Isso aí não é. Eu comecei a investigar. Como libertador, a gente tem o hábito de pesquisar. Não é? Porque a pesquisa é importante, viu? Comecei a analisar a minha vida, analisar a vida da minha esposa, os familiares dela, os meus familiares, e disse, Deus, tem algo. E aí, perguntando a minha esposa falou algumas coisas dos antepassados dela, e aí cheguei a compartilhar com meus pais. Eu disse, Deus, algumas coisas quebrando dentro de casa, algumas coisas estranhas, às vezes a gente não consegue dormir, e eu me lembro que teve uma noite que ele apareceu para mim, esse demônio. Forte, moreno, nada com os morenos, que minha esposa é morena e é linda. Estava lá. No outra noite apareceu para minha esposa. Eu disse, pronto, agora já está revelado. O inimigo, quando ele está revelado, é um alvo fácil de ser destruído. E muitos casais que estão aqui enfrentam muitos problemas, que não sabem estes, que além da sua vida, do seu temperamento, traumas, a forma como foi criado, a sua família de origem, também vieram acompanhado inimigos que podem estar na sua casa e podem estar atrapalhando de você ter um bom relacionamento saudável dentro de casa, no seu lar. E nós reportamos isso para o nosso apóstolo. E aí nós marcamos em fazer uma oração com a minha sogra. E nós oramos via telefone, quebramos toda a maldição sobre a vida da minha esposa. Você está aqui? Que não, por causa dela não, que veio dos antepassados. Irmãos, desde esse dia em diante, nós nunca mais tivemos problema na nossa casa. Você não é só carne e nem alma. Você é espírito. Você está aqui? Amém. E teve uma vez que ele se apresentou. Nós tínhamos acabado de orar. Eu tenho meu costume de orar na cozinha. É um ambiente bom, né? Cozinha. E aí, minha esposa fez, viu alguma coisa? Eu disse, não, isso não é possível. Aí eu abracei com ela, meu filho. Que cena linda. Estendi minha mão e disse, saia definitivamente dessa casa. Sabe por quê? O inimigo, ele volta para ver como é que está a casa. É bíblico, é um princípio. A Bíblia diz que quando o demônio sai de uma casa, anda por lugares áridos e não encontrando repouso, volta para a casa onde está. Se encontra limpa e ornamentada, ou seja, um ambiente livre, ele volta e traz consigo mais 7. Porém, dessa vez ele foi frustrado. Saiu para nunca mais voltar. Você está aqui? Amém. E eu vi o demônio dizendo, eu tenho ódio de sua família. Mas não é porque a minha família é especial. Todas as famílias são especiais para Deus. Sua família é projeto de Deus. Porque sua família reflete o primeiro projeto criado por Deus na terra. O diabo tem raiva da sua família. Se você soubesse como o diabo tem raiva, eu marquei uma peleja, viu? Foi uma peleja. E eu contei aqui a vocês como Deus tem algo com as famílias. Nesses dias, orando, 4:30 da manhã, chorando, falando com Deus, Deus me ensine a ser o melhor pai, mas não é para dar tudo para o meu filho, me ensine a refletir teu caráter, me ensine, Jesus, me ensine. Eu comecei a ler, Senhor, me dá sabedoria ao lidar com a minha família, comecei a ler. Aí fui também para o meu momento de oração na cozinha, chorando mesmo, falando com Deus. Porque, irmãos, é mais fácil você educar um filho emocionalmente, espiritualmente, ele crescer saudável do que consertar um adulto quebrado.
Se você pensasse quantos pais estão acompanhando seus filhos, eu faço Uber. Eu já peguei um filho altamente depressivo. E ele nem sabia o que era, mas eu já sabia o que era. Pais que gastam dinheiro com os psicólogos e psiquiatras. São bons, principalmente quando eles são filhos de Deus, esses profissionais. Mas, irmãos, se você puder evitar, sabe por quê? Tem filhos tirando a vida. Não tem nem direito de ir para um profissional, porque já tiraram a vida, já morreram, já foram. Por causa de algo que aconteceu. E quando uma família se destrói, a probabilidade de um filho e de uma filha tirar a vida, ter inclinações depressivas e suicidas, são enormes. São enormes. Talvez você possa estar passando por algumas coisas de depressão na sua vida. Momentos que você quer tirar a sua vida, que tem a ver muito com a sua infância. Por isso que eu digo, você deve lutar o que você puder fazer pela sua família. Porque o inimigo, ele não se cansa. Família é um ambiente de intimidade. Mas se você já tem seus filhos grandes, você pode estar acompanhando eles em oração. Deus não deu seus filhos por acaso a você. Eles são presentes de Deus, porque Deus viu em você a capacidade de ser o melhor pai, a melhor mãe que poderia ser. Meu filho nasceu. Deus escolheu você. Você que tem que se preparar em Deus para ser o melhor pai. Deus escolheu você, mãe, para ser a melhor mãe. Você tem que se preparar para ser a melhor mãe. Eu costumo dizer que não é apenas você chegar com boas intenções. Se você não tiver conhecimento, você vai errar. Por quê? Você foi programado pelos seus pais, o ambiente que você nasceu. Muitas vezes tem filhos que foi injustiçado porque a mãe dava preferência ao irmão. Muitas vezes os pais davam preferência apenas à menina. Havia uma diferença de tratamento. Ali já se gerou um trauma, uma ferida de inferioridade. Sabe, irmãos? Sabe? A vida espiritual, ela requer muito conhecimento de nós mesmos. Quem está nos programando? Quem está fazendo parte da nossa vida e nos afastando das coisas de Deus? Quem? Quem está fazendo isso? Muitas vezes você pode ser o homem mau, o piloto. Lembra-se do piloto? A história no começo? O piloto que ficou ferindo o copiloto e acabou a nave todinha caindo. Você pode ser o homem mau, o piloto mau na vida do seu filho, na vida das pessoas. Mulher, você também pode ser a pessoa má, ferindo seus filhos, seu esposo, as pessoas ao seu redor. Precisamos buscar em Deus a cura. Precisamos buscar em Deus que Ele venha sarar e trazer para nós a cura que nós precisamos. Porque nós temos o direito não só de sermos curados e sarados, nós temos direito de viver uma vida plena de comunhão com as pessoas ao nosso redor, principalmente dentro de casa e na nossa igreja. Sabe, irmãos, quando nós começarmos a olhar para nós mesmos, ao invés de olhar tanto as pessoas, muitas vezes a gente quer julgar tanto, quer apontar tanto, porque aquela pessoa fez isso, porque ela fez isso comigo, porque ela fez isso, e nós paramos de olhar para nós mesmos. Quando eu parei de fazer isso, as coisas na minha vida começaram a verdadeiramente andar. Quando eu parei de apontar, de mostrar porque isso, porque está acontecendo isso comigo, porque as pessoas fizeram isso, porque aconteceu isso, quando eu parei, disse, eu vou começar a olhar para mim.
Porque eu tenho áreas na minha vida que precisam de uma programação da palavra e do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de cura, eu preciso de direção, que esta só vem de uma sabedoria emocional e de uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Quando nós vivemos essa vida religiosa dentro da igreja, religiosa, automática, nós deixamos de experimentar uma intimidade profunda que pode nos enganar e acharmos que estamos muito bem com Deus, obrigado. E podemos continuar ferindo as pessoas, ser uma cidade aberta para que as pessoas nos firam. Irmãos, temos que parar com esse ciclo na nossa vida, de sermos feridos e ferindo as outras pessoas. Devemos parar, irmãos, de sermos o centro das atenções, de ego, do egoísmo, do orgulho. E deixar Deus trabalhar na nossa vida, nos mudar e nos reprogramar aquilo que Ele tem para a nossa vida na terra. Porque, irmãos, se pararmos de olhar para nós mesmos como coitadinhos, aconteceu isso, se pararmos, irmãos, de cutucar feridas na nossa vida e começarmos a pedir que o Senhor cure-nos, liberte-nos, restaure-nos, os ambientes vão florescer. Relacionamentos dentro de casa vão florescer e o Espírito Santo vai ser convidado pelas atitudes das pessoas que moram nessa casa. Eu me lembro uma vez que eu entrei numa casa em que, quando eu entrei nela, eu já comecei a ter um sono. Eu disse: Deus, não pode. 10 horas da manhã eu com sono. E quando eu perguntei: o que está acontecendo nessa casa? Vocês brigam aqui? Eu disse: pastor, é manhã, tarde e noite. Pronto, essa casa está cheia de palavras negativas. O Espírito Santo já foi. Tem espírito de morte e destruição aqui. Sabe, irmãos, vocês entenderam que você não é só carne, que você tem áreas na sua vida que precisam ser restaurados, curados, tratados pelo Espírito Santo? Você entendeu que você também está inserido no mundo espiritual e que existe uma disputa para ver quem dirige a sua vida? Quando pararmos, irmãos, para entendermos que nós precisamos, de fato, sermos curados, restaurados e reprogramados pelo Espírito de Deus e protegidos como cidades fortificadas por Deus, nós não vamos ser mais dirigidos pela multidão, nem sermos dirigidos por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, e nem vamos deixar o inimigo estar entrando com acessos direto à nossa casa e na nossa intimidade com os nossos filhos. Existem muitas coisas na nossa vida que precisam estarmos de prontidão, mas com entendimento aberto. Num desses dias que eu estava orando de madrugada, às 4:30 da manhã, eu não concluí essa história. Eu falei aqui, quando foi às 9 horas da manhã, eu estava com um passageiro, uma passageira, e ela ouviu a conversa que minha esposa não estava bem, porque está gestante, e inclusive, a qualquer momento, a nossa querida filha vai estar nascendo, para a glória do Senhor. E aí, ela fez: moço, o senhor já encerrou a viagem? Eu disse: já. Eu disse: moço, vá para casa, tome aqui um dinheiro. Ela me deu o dinheiro da minha diária, todinho, irmãos, o dia todo. Tome aqui um dinheiro. Vá para casa, o senhor é um bom homem. Vá cuidar da sua casa, da sua família. Deus escutou sua oração de manhã cedo. Eu disse: oxê. Aí eu disse: o pacote está completo. Aí comecei a chorar. Chorei, irmão, só ela dizendo: Deus ouviu sua oração de manhã cedo e disse: pronto, me acabou, me quebrou na emenda, partiu minhas 2 pernas. Irmãos, eu chorei tanto naquele carro, parecia uma criança chorando. Deus escuta, irmãos, Deus escutou minha oração. Com poucas horas depois,
Aí quando foi à noite, saímos para dar um passeio, meu filho desceu daquelas casinhas que tem na praça, quando ele viu no banco o carrinho, disse: Jesus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele foi lá, porque criança não tem possibilidade, né? Tudo é possível ao que crê, é a criança, tudo é possível. Ela foi lá, pegou, e eu como pai, né? Olhando o tempo todo para ver quem olhava para mim, para o meu filho e para o carrinho. Ninguém olhava. Aí passamos quase 40 minutos, uma hora, pronto. Aí minha esposa fez, pronto, Jesus te abençoou de manhã cedo, agora de noite, David, só falta eu. Eu disse, oxe, a gente já foi abençoado, não é verdade? Você está aqui? Amém. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, o que eu quero deixar aqui bem claro para você, que além de você proteger sua vida, do que e do porquê que as pessoas estão passando para você, de te tirar dos caminhos do Senhor, de te afastar dos caminhos do Senhor. O que eu quero dizer para você, que Deus cura as tuas feridas, sara as tuas enfermidades. Se você quer se encontrar em Deus, Deus vai mudar toda a tua história. Aí eu digo para vocês, irmãos, eu contei aqui o exemplo. Vocês se lembram do milagre do carro? Lembra do milagre do carro? Meu carro estava com motor, ó. E eu comecei a orar na BR 232. Botei a mão no tabeliê e disse, Jesus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Jesus, o Senhor deu a visão dos que estavam cegos. Jesus, o Senhor fez milagre. Jesus, seja o mecânico desse carro agora. E Jesus deu a visão ao cego. Era impossível. Ele pode ser um mecânico do meu motor. Eu comecei a orar. Comecei a falar com Deus. Ser íntimo. Isso é que faz as coisas acontecer, de Deus. E ali, de repente, o carro não ia nem para frente, nem para trás o motor. Isso, na BR. De repente, depois de uma oração insistente com Deus, não sei quanto tempo eu passei ali, voltando de Caruaru, mas estava mais da metade, então mais de meia hora falando com Deus. O motor volta a funcionar bem. E até hoje o motor está funcionando bem, o motor. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Se você quiser, Deus pode mudar, curar você. Deus pode curar você. Deus pode restaurar a tua casa. Deus pode restaurar a tua família. Deus pode te colocar em lugares altos. Deus pode te colocar em lugares de honra. Deus pode ouvir tua oração como nunca você ouviu em toda a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui nesse momento, crente, não crente, afastado, desviado. Que situação você possa se encontrar nesse momento? Ferido, manipulado, mas olhando suas crecas, suas feridas. Deus nessa noite quer fazer um milagre acontecer na sua vida e modificar a tua forma de pensar, e modificar a tua estrutura, a tua alma, teus sentimentos, tuas emoções, tua forma de pensar, de olhar a vida será diferente se você deixar o Senhor mudar a tua vida, mudar a tua existência. Ele pode reprogramar a tua visão, a tua forma de olhar a vida, a tua forma de olhar a tua casa, de olhar a tua família, a forma de você olhar para os teus filhos. Deus pode, Ele pode tirar a máscara, a escama dos teus olhos. Ele pode tirar o engano da tua mente, a programação que o inimigo tem feito da tua mente contra a tua casa, contra a tua família. Inserindo mentiras na tua mente, mentiras na tua mente, mentiras na tua mente. Deus pode abrir os teus olhos e te mostrar também
Qual o verdadeiro inimigo que você está lutando dentro da sua casa? Você pode não estar lutando com seu esposo, nem com sua esposa. Você pode estar lutando contra um ser invisível que está na sua casa, porque ele odeia família, ele odeia casa, ele odeia filhos que crescem no ambiente familiar. Mais de 80% das pessoas que estão na cadeia, os filhos que estão na cadeia, têm nomes bíblicos, nomes evangélicos, e vieram de famílias evangélicas, e estão lá, porque as famílias não reproduziram o caráter de Cristo, não reproduziram o verdadeiro evangelho, não viveram o evangelho. Famílias que estavam dentro da igreja, mas suas casas estavam em derrota, se separaram, foram embora, e seus filhos foram traumatizados e feridos. Quantas mães têm chorado, têm clamado por causa dos seus filhos que não se firmam, estão envolvidos em drogas, envolvidos em vícios da bebida, de jogos, envolvidos na pornografia, porque os filhos foram feridos na tenra idade delas. Deus não escolheu você, pai. Deus não escolheu você, mãe, por acaso. Você não é fruto do acaso, e seu filho e sua filha nasceu. Quando Deus deu o filho e a filha para você, Ele viu como alguém que tem capacidade de exercer. Se você soubesse quanto Deus ama a sua casa, se você soubesse como Deus ama a sua família, você lutaria mais pela sua casa, você lutaria mais pela vida dos seus filhos, e pararia de dar tanta importância ao inimigo, ao diabo, a Satanás, às sugestões do inimigo na tua mente. Você precisa parar de ouvir Satanás e começar a ouvir Deus. Você precisa parar de ouvir o mundo, as programações do inferno, que estão em qualquer parte que você vê, escuta. E você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir o que Deus pensa em favor da sua casa, da sua família. Saiba que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele não ama ninguém. Ele não ama ninguém, ele não dá nada a ninguém. É mentira. O que ele dá, ele tira. Ele vem para matar, roubar e destruir. Podemos dar a ele o combustível, ou podemos tirar das mãos dele o poder de nos manipular, de sermos manipulados. Podemos tirar das mãos dele o poder de estar mexendo com as nossas feridas, nossos traumas, para podermos ferir as pessoas. Precisamos pedir a Deus que Ele cure a nossa alma, que Ele cure nossos sentimentos. Precisamos ser sábios em Deus quando abrimos nossa boca, porque há feridas do passado, mas há feridas que podem ser provocadas hoje para o futuro. Quando você busca Deus como sendo a coisa mais importante da sua vida, Ele vai dar sabedoria até no que você vai falar com as pessoas que estão ao seu redor, para que elas não sejam feridas e não seja cutucado as feridas delas. Precisamos parar. Precisamos conversar com Jesus, precisamos conversar com Deus, no nosso momento
Seja lá que ambiente você possa estar na sua casa. Se o teu quarto não tem porta, vai para o banheiro. Se teu banheiro não tem porta, tem problema não, irmãos. Vá falando com Deus. Importante, sabe o que é? É o coração quebrantado diante dele. A palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Lembra da história do avião? Cuidado para que a tua casa não pereça. Cuidado para que a tua igreja não pereça por causa de uma intimidade profunda com Deus que falta dentro de você. Por causa de áreas não tratáveis que você não deixa o Espírito Santo tocar. Eu me lembro quando ministrávamos encontro. Eu me lembro que nós tínhamos uma ministração justamente sobre a casa. Que muitas vezes Jesus chegou numa casa e aí quando a pessoa atendeu Jesus, ele abriu e Jesus conheceu todas as áreas. Porém tinha um quarto que aquela pessoa não deixava Jesus ir lá porque é o quarto da bagunça. É esse quarto da bagunça que faz as coisas acontecer dentro da casa arrumada. Quando você não deixa Jesus ir lá tratar a tua vida, curar a tua vida. Se as coisas não estão andando como deveriam andar, o culpado não são as pessoas. O culpado é você. A responsabilidade é sua. Porque quando formos apresentar diante do Senhor, você pode culpar qualquer pessoa, mas a responsabilidade vai ser sua. O que você fez para mudar? O que você fez ouvindo a voz de Deus para mudar? Não dá para viver nesse mundo sendo programado por esse mundo e pelas nossas feridas e ferindo as pessoas. Eu tenho que buscar Deus por mim, porque eu sei que eu preciso da direção dele. Mas eu também busco a Deus em segundo lugar, depois de minha comunhão com ele. Eu busco porque eu amo minha esposa, amo meu filho e amo minha filha. E eu quero que eles reflitam a glória de Deus. Você pode ficar em pé? Gostaria que você fechasse seus olhos. Gostaria que você fechasse seus olhos. Deus não quer que você termine sua vida como Salomão terminou, fazendo as piores escolhas. Deus não quer que você termine os seus dias errando, mesmo tendo sabedoria. Deus quer ser íntimo seu. Deus quer ser íntimo seu. Deus quer ser íntimo seu. Deus quer ser íntimo. Deus quer ser íntimo, porque Ele quer tratar a inconstância. Ele quer tratar o orgulho. Ele quer tratar as raízes de rejeição. Porque Ele quer tratar a independência. A palavra ela é mais afiada e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele quer tratar seus traumas. Ele quer lhe deixar livre.
Ele quer lhe deixar liberto. Ele quer de fato morar com você. E eu não estou falando aqui com pessoas que chegaram apenas para nos visitar hoje. Eu estou falando aqui com toda a igreja. Sabe por quê? Experiências profundas eu tive, e você pode ter também. Ou você precisa mudar, ou você precisa mudar. Você não pode ser um bêbado montado a cavalo, que não sabe para onde vai, e é levado pelas pessoas desse mundo. Você não pode levar a tua vida espiritual. Você que tem família, você que não tem família constituída, você não pode sair daqui, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. Precisamos ter Deus como nosso dirigente. Precisamos ter Deus como nosso guia. Precisamos ter Deus na nossa vida como amigo íntimo. E eu queria que você levantasse sua mão como sinal que você quer buscar uma intimidade com Deus. Levante sua mão, onde você estiver. Intimidade com Deus é a coisa mais importante dessa vida. É a coisa mais importante dessa vida. É a coisa mais importante dessa vida. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei. E a minha oração é pelos meus irmãos que estão aqui. A minha oração é pelos meus irmãos que estão nesse lugar. Deus, eu sei que a semente da sua palavra está sendo, Senhor, anunciada, plantada. A minha oração nessa noite, Jesus, Espírito Santo, Pai, é que o Senhor abra os olhos espirituais, que as pessoas não saiam desta noite, neste lugar, Senhor, com a visão embaçada como entraram, porque a guerra é real. A guerra é real. O inimigo o tempo todo programa a mente das pessoas. Precisamos buscar em Ti, Senhor, a cura. Precisamos buscar em Ti, Senhor, a libertação, a restauração da nossa vida, do nosso ser. Precisamos buscar em Ti, Senhor, a cura das nossas feridas. Precisamos, Senhor, que seja retirada, Senhor, o véu, ou a cegueira do orgulho, da soberba, da indiferença, da cegueira espiritual, do ego. Precisamos, Senhor, ser guiados por Ti numa sabedoria emocional, que possamos trazer cura para as pessoas que ao nosso redor, depois de uma intimidade profunda contigo.
Jesus, nós precisamos promover um ambiente de cura, a começar da nossa casa. Nós precisamos promover um ambiente de cura, a começar da nossa casa. Nós precisamos, Senhor, promover um ambiente de cura, a começar da nossa casa. Ah, Jesus, como é gostoso muitas vezes você escutar de vizinhos que se alegram da nossa família, que se alegram da nossa casa. Mas tudo parte de um momento de renúncia. Tudo parte de um momento de renúncia. De renúncia do ego, da soberba, do eu, da inconstância, da mesmice. Deus, precisamos promover um ambiente de cura na nossa casa, para que o avivamento comece na nossa casa, para que o avivamento comece na nossa casa, para que possamos trazer um pedacinho do céu de cada casa, e somar aqui dentro da nossa igreja. Sim, meu Deus, há possibilidade. Se houver, Senhor, renúncia e busca ao Senhor. Eu oro, Senhor, pelas famílias. Eu oro, Senhor, pelas famílias que têm seus filhos aqui na igreja. Oh, Jesus, tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus. Eles são tão ingênuos. Oh, Jesus, são tão puros. Oh, Jesus, eles nasceram com tua essência de amar seus pais cegamente. Como eles se chocam e se sentem mal quando vê seus pais, Senhor, brigando. Oh, meu Deus, vá ao encontro dos pais que estão aqui e aqueles que não puderam estar aqui. Oh, Jesus, eu oro nessa noite, que o Senhor visite cada família, cada lar, como eu tenho orado todas as manhãs, todos os dias. Faz um milagre, Jesus, faz um milagre, porque eu sei, Senhor, que o Senhor ama cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui, está com suas mãos levantadas, você está sinalizando ao Espírito Santo, e Ele vai mudar sua vida, Ele vai mudar a sua casa, Ele vai mudar a tua existência, esse ano de 2025, aleluia, aleluia, estamos no início. Você não será mais o mesmo, se você seguir o que você está recebendo nessa noite. Deus, eu oro por aqueles que querem ter um encontro contigo. Se você está nesse culto, e você está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer se reconciliar, você pode vir aqui na frente, e eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero orar pelos seus filhos, eu quero orar por você. E se você que está aqui, está precisando de uma oração na sua casa, sua família, você também pode vir aqui na frente. Você quer oração? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode vir aqui na frente. Quem quer oração na sua família, pode vir aqui na frente. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Irmã Bianca pode vir. Natália, Carlinhos, tá aí? Pode vir para cá.
Amém? Diógenes também pode vir para cá. A irmã Rosiane pode vir para cá, para frente. Mesmo que seu esposo não esteja aqui, sua esposa não esteja aqui, você pode vir para frente. Feche seus olhos. Continue orando. Senhor, eu sei que o Senhor separou esse momento para estarmos recebendo de Ti uma palavra, Senhor, sábia, mas também recebendo de Ti o discernimento espiritual. Se a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades, nós temos um inimigo invisível, que pleiteia contra a nossa alegria, que pleiteia para roubar nossa satisfação, nossa alegria, nossa paz, pleiteia para tirar aquilo que é de mais importante na nossa vida, principalmente a nossa vida, nossa alegria, a nossa salvação e também a nossa família. Pai, essas pessoas que vieram aqui na frente, elas vieram porque elas querem mais também do Senhor. Elas querem ter a sua visão aberta. E eu vou orar hoje para que essa visão seja aberta. Mais do que essa palavra, já abriu os olhos. Eu sei que Teu Espírito Santo está aqui. E já transferimos a honra, a glória, o louvor e toda exaltação para o Senhor Jesus. Senhor, se existe uma cegueira, se existe algo que está escondendo de abrir o entendimento para as verdades do reino espiritual, se falta sabedoria, Deus, na vida dos Teus filhos, eu oro para que a partir de hoje o Senhor já comece a abrir o entendimento para que cada um possa pedir no seu momento de intimidade, de comunhão contigo, aquilo que o Senhor dá liberalmente a todos eles. Eu oro para que a sabedoria emocional venha fazer parte de cada família, de cada vida, para que relacionamentos sejam curados e eles sejam curados também. Eu oro no nome do Senhor Jesus, Pai, como instrumento do Senhor, para que vidas e famílias sejam mudadas e restauradas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, mesmo que eu não possa tocar em todos, mas eu oro para que Teu Espírito Santo toque, Senhor. Toque, Senhor, mude a história, Senhor. Mude a história de todos eles. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejam abertas o entendimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, seja aberto o entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, neste momento também, Senhor, me levantando, Senhor, contra os inimigos que têm se levantado contra cada vida, cada família, pelo poder do Espírito Santo, e já fortalecido e orado desde hoje pela manhã, cedo, e já orado, Senhor, pelos nossos apóstolos, líderes de intercessão, cobertos com o Seu sangue, cobertos de oração, eu e minha casa, que já está servindo ao Senhor. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Eu oro para que, Senhor, os inimigos sejam revelados. Você, a partir de hoje, o Senhor vai abrir tua visão. Eu oro para que os inimigos sejam revelados, mas que ao mesmo tempo, o espírito de medo saia da vida de cada pessoa aqui. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deu circuitos neurais de medo. O Senhor não nos deu espírito, sentimento, alma. O medo para fazer parte da nossa vida, porque nós somos o exército vencedor.
Nós somos o exército conquistador. Nós somos o exército do Deus vivo, aquele a quem todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor abra o entendimento e que o Senhor traga coragem. Eu oro para que, Senhor, não só o inimigo seja revelado, mas que a coragem e a intimidade com teu Espírito Santo faça parte. E que venha a graça, Senhor, da sabedoria de lidar consigo mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu oro para que quando cada um pedir, porque isso eu não posso orar por eles. A tua palavra diz que a todos que têm falta de sabedoria, peça. Eu não posso pedir por eles. Eu oro para que eles peçam a ti essa sabedoria. Sabedoria emocional. Peça, meu irmão. Se quiser pedir agora, peça. Agora, peça não de boca para fora, não. Peça de coração. Que o Senhor traga sabedoria emocional no relacionamento, Senhor. De lidar com eles e lidar com os cônjuges, com os filhos, com os pais, com as pessoas ao redor, na igreja. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a cura se estabeleça nas famílias e nas pessoas que estão aqui. Eu oro, meu Deus, pelos pequeninos dessa igreja, que precisam ter seus pais curados, que precisam ter seus pais restaurados, que precisam ter seus pais diante do trono, que precisam passar o amor e não a ferida e o ódio, e nem as explosões emocionais. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que os valores sejam colocados nos seus devidos lugares, porque lá fora não tem valor. Lá fora o que impera